Olá, meu amigo, olá, minha amiga, aluno que está prestando o exame de ordem. Meu nome é Dalton Oliveira, professor de Filosofia do Direito. Hoje nós vamos falar de fontes do direito. Lembram desse tema? É um tema clássico, antigo, que a gente viu lá em Teoria Geral do Direito, Introdução ao Estudo do Direito e também em Filosofia. Esse tema é um tema relevante também para o exame de ordem, que faz parte daquele conjunto de temas clássicos que o exame de ordem comumente gosta de cobrar. Então vamos a eles. Fontes do direito. Temos algumas novidades aqui. Nós não vamos ver de uma maneira tão tradicional. Espero fornecer novos elementos para que você tenha uma outra visão destas fontes do direito. Mas, classicamente, como se dividem as fontes do direito? Primeiramente, nós podemos falar das fontes formais. As fontes formais, nós podemos falar das fontes materiais. Quais são as fontes materiais? Nós temos dois tipos de fontes materiais: as relações sociais e os valores morais. As relações sociais são a principal fonte do direito. Na realidade, é a fonte verdadeira do direito. Quando a gente diz palavra fonte, a fonte, vamos imaginar uma fonte de água. De onde é a fonte de água? É o poço? É a nascente do rio? Quer dizer, de onde sai? Quando nós temos outras fontes, que nós vamos falar das fontes formais, nós estamos falando de manifestações dessa fonte. Então, em verdade, a matéria-prima do direito é o fato da vida. São as relações sociais, são as interações entre as pessoas que vão me dar o subsídio daquilo que o direito vai trabalhar. É a própria dinâmica da vida social que vai me dizer aquilo que efetivamente precisa ser regulado. Por outro lado, estas relações sociais, elas são norteadas ou são, na verdade, orientadas por algo que nós chamamos de valor moral. São juízos de valor que as pessoas fazem, pensam e aplicam da cultura, da religião e do próprio sentido daquilo do que deve ser observado pelos outros, que vão orientar muitas vezes estas relações sociais. Durante muito tempo, se disse que o direito estaria afastado da moral, mas muito pelo contrário, são os valores morais, é a moral que vai definir muito daquilo que ainda é polêmico para o direito até hoje. Vejam vocês que estamos vivendo um conflito bastante grande no que se refere à união homossexual. A interferência da legalização ou não de uma união homossexual reconhecida pelo direito, evidentemente que diz respeito aos valores morais em jogo nesta sociedade que é heterogênea. De um lado, há pessoas que defendem a liberdade desta união homossexual e, por outro lado, há elementos sociais mais conservadores que vão dizer que, na verdade, esta união não deveria ser reconhecida pelo direito. O aborto também é um tema em que nós teremos uma discussão moral. Você vai falar, Dalton, mas essa discussão ela também não é religiosa? Sim, eu posso até ter uma matriz, uma origem de ordem religiosa, como eu posso também ter uma matriz de ordem puramente cultural. É evidente que a religião influencia a cultura e é parte da própria cultura. E então, nós podemos sim ter uma origem na moral e muitas vezes nós temos, de maneira
predominantemente religiosa de influência da moral, mas não só religiosa, eu diria que muito mais cultural. A moral, ela vai contar com componentes religiosos ou não. Muitas vezes, naquilo que se refere a questões de pudor, nós temos crimes como atentado ao pudor, nós tínhamos o atentado violento ao pudor, não temos mais. Nós estamos preservando o quê? A moral e os costumes. Durante uma certa época, queriam colocar revistas pornográficas em saquinhos plásticos em que você tampava as fotos da frente de capa. Quer dizer, isso na verdade está querendo preservar o quê? A moral daquela sociedade, já que uma revista que está exposta numa banca de jornal não deveria, sua capa não deveria estar exposta para crianças, por exemplo. Então, o valor moral, junto com a dinâmica das relações sociais, constituem as nossas fontes materiais do direito. Por outro lado, nós temos aquilo que nos é mais conhecido, que são as fontes formais do direito. Nós podemos classificar, segundo a teoria clássica, entre dois tipos de fontes formais: a fonte imediata ou primária, ou fontes mediatas ou secundárias. Qual é a fonte imediata? É a lei. Qual é o primeiro subsídio, qual é o primeiro elemento, qual é o primeiro fundamento que o aplicador do direito vai encontrar? É a norma jurídica. A norma jurídica consubstanciada nas suas mais diversas manifestações. Normas primárias, como leis ordinárias, leis secundárias, as próprias normas constitucionais, leis complementares, decretos legislativos, ou seja, todas as espécies contidas lá no artigo 59 da nossa Constituição. Ou mesmo leis, normas jurídicas secundárias, que são as normas que regulamentam as normas primárias, ou seja, decretos, instruções normativas, portarias e assim por diante. Por outro lado, na falta da lei, nós dizemos que nós temos outros tipos de fontes. Na falta da lei, nós podemos recorrer à jurisprudência, à doutrina, à analogia e aos costumes. Ou seja, nós temos fontes supletivas, suplementares em relação à lei. Nós podemos dizer que essa teoria clássica tem mudado bastante ultimamente, uma vez que muitas vezes nós não temos a lei de maneira imediata. Percebam que é cada vez mais comum que o Poder Judiciário, os juízes, os desembargadores, os ministros, cada vez mais recorram à interpretação que os seus próprios colegas deram, ou seja, à jurisprudência. Muitas vezes é mais importante aquilo que os tribunais decidiram sobre aquela lei do que a lei em si. Então nós poderíamos dizer que cada vez mais a jurisprudência toma um espaço, algo que é conhecido como fenômeno do ativismo judicial, em que o juiz toma a frente em decidir o caso concreto, apesar do que a lei dispõe. E muitas vezes, quando não existe lei alguma, a própria jurisprudência coloca qual é o parâmetro para que toda a sociedade siga. Um outro caso também importante que muda este conceito de jurisprudência como algo coadjuvante, mas sim como principal, é a existência da súmula vinculante. Com este instrumento, o Supremo Tribunal Federal fixa normativamente orientações para todo o restante do Poder Judiciário e todo o Poder Executivo. Não vai fixar a súmula vinculante
comportamento ou fixar a norma para o próprio Poder Legislativo. Por quê? Porque o Poder Legislativo é quem tem a prerrogativa inicial de fazer as próprias leis. Ok? Um outro elemento que também tem sido bastante alterado é a doutrina. Muitas vezes a doutrina, aquilo que os estudiosos escrevem sobre o direito, ganham bastante relevância no cenário. Muitas vezes um doutrinador é capaz de influenciar bastante determinado ramo do direito. Para isso, convido que vocês voltem na nossa aula anterior sobre interpretação do direito, que nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá. Nós temos, por fim, a analogia e os costumes que, de alguma maneira, ainda continuam sendo exercidas de maneira supletiva. Quero ainda destacar, como já destaquei, a importância dos princípios jurídicos como fonte formal do direito. Perceba que muitas vezes um princípio constitucional vale muitas vezes mais que uma norma jurídica, que uma lei que está num código. Ocorre uma coisa interessante. Este princípio jurídico, muitas vezes, ele é explícito, ele está no texto constitucional. Mas muitas vezes esse princípio jurídico ele não se encontra no texto constitucional. É o princípio constitucional implícito. Ou seja, você só extrai este princípio constitucional implícito por interpretação. É o caso que já citei do princípio da insignificância jurídica, que não se encontra em nenhum lugar no texto constitucional, em qualquer outra lei. Você extrai este princípio por interpretação. Então, perceba que este princípio jurídico ele vale mais do que a lei que diz que o furto é crime. Não há em nenhum momento no Código Penal que você diz que vai deixar de julgar o furto por ele ser insignificante. Mas o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal considera que naqueles crimes de bagatela não há uma suspensão do processo, você não deveria levar a cabo a ferro e fogo a pena colocada no Código Penal. Perceba que, olha que coisa interessante, como a fonte do direito, essa interpretação, ela muda de lugar. Que no passado, o princípio geral do direito, por exemplo, era uma fonte supletiva e agora muitas vezes toma até a frente da própria lei. Então nós temos uma visão clássica das fontes do direito, mas que nós devemos olhar com cautela em razão daquilo que está acontecendo hoje em dia em termos de teoria geral do direito, ok? Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Fico à disposição no meu site daltonoliveira.com.br. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.